Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, nós vamos falar com um artista plástico autodidata sobre arte. Vou chamar aqui o Marcelo Santos, ele que está com uma exposição aqui no Centauro Expo Arte, desde o dia 16 de maio até o dia 14 de julho, né? A exposição Colorindo a Vida. E ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, vai contar um pouquinho sobre o processo criativo, né? E tudo que está surgindo aí no lado profissional dele, né? Ele que já teve as suas obras, né, enviadas para Bélgica, Polônia, Portugal, Estados Unidos, Irlanda, França e entre outros países, né? E eu vou chamar aqui com muito carinho. Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa As Pessoas Inspiram. Olá, boa tarde, Eliane, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite também para o programa, participar contigo, poder falar um pouco da minha pessoa, um pouco do meu trabalho, daquilo Maravilha. que eu gosto tanto de fazer. Com certeza, com certeza. E, Marcelo, eu que tive dando uma espiada na tua exposição, né, aqui no Swan de Novo Hamburgo, fiquei muito impressionada, assim, com a tua forma de trabalhar e tudo mais, né, e talvez as pessoas não saibam que tu és aqui de Novo Hamburgo, né, eu queria que tu começasse a contar um pouquinho para nós e para a audiência quem é o Marcelo, né, como é que começou essa tua conexão com a arte. Então, queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Pois bem, eu sou natural de Novo Hamburgo, nasci em Novo Hamburgo e moro desde pequenininho no bairro Ideal, na Avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, próximo ali ao Colégio Nilo Peçanha. E desde pequeno, na escola, o pessoal já me chamava do desenhista da sala, coisas assim, né? E me criei sempre envolvido com desenho, sempre desenhando. Até que, com a minha adolescência para a juventude, algumas pessoas me pediam para mim fazer alguma arte em paredes de comércio. E assim foi, vamos dizer assim, desde o início, sempre a ligação com a arte, sem eu saber, né? Tu vê. Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar, tem alguém da tua família que é envolvido com arte ou foi envolvido com arte ou não? Não, meu pai, falecido pai, era músico, né? Mas assim, ele era também modelista, né? Calçado, bolsas e cintos e carteiras, né? Na época. Perfeito. Porque sempre tem, né? Eu sempre vejo assim e pergunto para as pessoas, para os meus convidados, né? Quem foi que inspirou, né? Quem era assim a tua inspiração dentro dessa área, né? E quando tu eras mais jovem, enfim, quando era criança, tu comentaste, né? Que tu desenhava. Que tipo de desenho tu fazia quando era mais jovem? Era mais desenho em quadrinhos. Existia o Tex, que era uma revista de Bang Bang, faroeste. Vivia desenhando personagem de televisão, coisas desse tipo, assim, mais para trabalho de colégio, nada mais do que isso, assim, de um desenho num papel, né? Mas sempre tive, sem saber, eu já tinha esse gosto já era um dom que Deus já tinha dado, né? É verdade. Desde pequeno. Que legal. E Marcelo, conta para nós assim um pouquinho. Tu sempre trabalhou nessa área, por mais eu sei que às vezes é o início da nossa trajetória dessa descoberta desses dons, né, que a gente tem. Às vezes é um hobby, né? Para ti foi assim ou tu já começou, sempre foi dentro dessa área, enfim. Eu trabalhei como todo mundo de Novo Hamburgo, quase todos trabalhando com calçado, né? Em fábricas de sapato. E depois, com o tempo, trabalhei em chapeação e pintura, em carro, coisa assim. Mas, depois de uma certa idade, eu comecei a trabalhar com comunicação visual. Na época, se não era impressão digital, não tinha adesivo, era tudo desenhado. Então, a fábrica de sapato, alguma empresa tinha que fazer a logomarca nas portas, nas lateral dos carros, então tu tinha que olhar para o cartãozinho, desenhar, pintar com pincel e tinta, estragava todo o carro, né? Quando eles tinham que vender, tinha que estar lixando, aquela coisa toda. Mas era a forma que tinha de propaganda. E
Com o passar do tempo, aí comecei a trabalhar fazendo painéis, fachada de loja, luminoso. Aí entrou essa questão do digital, da comunicação visual, onde veio a impressão em adesivo, em lona, aí ficou mais fácil, aí cada um poderia ser um letrista, vamos dizer assim, porque pegava tudo pronto, só mandava imprimir e aplicar nos locais, né? Mas trabalhei 20 anos na área de comunicação visual. Ah, legal. E tu na tua mini bio aqui tem autodidata. Tu não fez nenhum curso, então, Marcelo? Conta pra gente como é que é isso. Não, olha só, eu trabalhei, gosto muito, mas eu trabalhei diretamente, assim, eu larguei o meu trabalho e fui trabalhar com social. A gente trabalhava com criança de rua, com viciados, com prostitutas, mendigos, pessoas de rua. Então a gente ajudava com alimento, com roupa. Com o tempo a gente começou a acolher em algumas casas e se criou o projeto Acolher. E, e eu era o presidente, diretor-presidente na época. E aí, passado isso, eu trabalhei, não foi muitos anos, de 92 a 96, 91 para 92. Começando a levar lanche na rua, no inverno, levava um café com sanduíche. Eu chegava do serviço, a minha esposa ia preparando as coisas enquanto eu me arrumava. E aquilo começou assim. Aí um dia, eu olhando um filme de madrugada na TV, e eu tinha alguns restos de tinta, pincéis em casa da minha ex-profissão. E terminou o filme, eu desenhei num Eucatex, na época, uma madeira, um desenho. E passado uns dias, me surgindo vontade de pintar mais, comprei alguns quadrinhos pequenos e comecei a pintar com tinta para letreiro, tinta para pintar parede. E aí uma moça que ia na casa, essa moça disse assim, o teu quadro, aquele ali, eu quero pedir dinheiro para meu esposo, eu quero comprar de ti. Aquilo soou muito estranho para mim, nunca imaginei, nunca pensei em nada de arte, nem vender nada. Pensei, tudo bem, nem lembro quanto foi que ela me pagou. E ela disse, me incentivou, tu deveria de expor. Na época o Centro de Cultura era muito forte aqui na Praça 20, e é onde os artistas faziam as exposições, e ela me conseguiu para mim expor. Eu coloquei 11, se eu não me engano, quadros e vendi 9. E logo em seguida me convidaram para a Fundação Evangélica, onde estava o Carlão, Moisés, Ariadne e outros que eu nem sabiam que já eram artistas da cidade. E eu estava ali, até tem uma foto disso. E aí levei algumas esculturas em argila, que eu fiz, que eu nunca tinha feito, mas fiz algumas grandes, assim, com os personagens com os pés e mãos bem grandes. E vendi todas elas. E vendi um quadro bem grande, até para o tamanho mais ou menos esse que está atrás. E dali começou as pessoas a me incentivar. Mas como eu trabalhava integral nesse trabalho, nesse projeto, que era algo que eu amava fazer, gosto até hoje sempre de ajudar, socorrer pessoas assim, eu acho que a gente precisa muito mais fazer. Mas eu fiz umas esculturas em aço. E um brasileiro que morava nos Estados Unidos, ele veio de volta para o Brasil, trouxe a empresa dele, e me conseguiram para mim expor na Casa Carrasco, que existia, não lembro o nome do bairro ali para cima, era um modelista famoso da cidade, e eu também não conhecia, mas era um espaço de arte. E a minha arte ficou lá, e esse empresário comprou essas esculturas. E aí foi um incentivo aqui, um incentivo ali, e comecei a fazer algumas coisas, até o falecido Júlio Redecker, o deputado, tinha uma escultura minha. Mas como eu trabalhava nesse projeto, eu larguei isso de mão. Isso para mim não era a prioridade, né? E então voltei continuando o trabalho com social. Quando eu me desliguei desse projeto que outras pessoas assumiram, eu voltei para a comunicação visual de novo.
e não pintei nunca mais. Em 92, para 93, eu pintei meu primeiro quadro, que essa moça comprou. Sim. Depois, outros quadros, não fiz mais nada. E aí, em 96, por ali, eu fiz um quadro de novo, e aí retornei devagarinho, assim, mas como quem não queria nada, não estava tendo a noção de ser um artista, ou pretender sobreviver da arte, nada. E aí parou. E agora, em 2018, a minha filha pediu um quadro para botar no apartamento deles, e eu, trabalhando, durante uma semana, eu fui passando pelo quadro e pintava um pouquinho e tal, até que eu achei que eu tinha terminado, colocou na parede, as pessoas que visitavam o apartamento elogiavam bastante, e ela disse: pai, por que tu não volta a pintar? Eu disse: não sei. Aí comecei, fazendo as duas coisas, brincando de pintar ali, até que um amigo meu, artista plástico, que está há 30, quase 40 anos na estrada, ele comentou para mim, ele disse: cara, tu tem que largar tudo que tu está fazendo e te empenhar só na arte, porque tu nasceu para isso. E eu meio que acreditei nas palavras dele, e assim foi algo tão estranho, tão louco, que eu disse: eu sobrevivia do meu trabalho, trazia o sustento, e de repente eu larguei tudo e comecei a pintar sem saber se isso traria algum retorno para mim financeiro. E foi aonde que comecei a vender. Aí o jornal também fez uma entrevista e fiz alguma exposição em Novo Hamburgo, vendendo quadros, e aí pessoas de Miami me conheceram, um francês também me conheceu pelo Instagram, e a coisa começou a tomar um corpo, assim, uma proporção que eu não imaginava. Né? E aí eu comecei a dizer: não, agora eu sobrevivo da pintura, né? Então, Que máximo! Não, é muito legal, Marcelo, assim, porque o que me chamou a atenção, né, até quando eu te conheci aqui, não faz muito tempo, né, mas foi na exposição, né, o teu quadro, ele tem algo diferente, né, eu não sabia o que era, e aí eu comecei a ler um pouco mais sobre o teu trabalho, né, e entender um pouco mais desse processo criativo, né, que tu fazes, que eu queria que tu contasse aqui para nós, né, o que tu pinta, né, sei que tu faz artes, essas esculturas, mas tem os teus quadros que são muito, muito legais também, né? Que tu estás com a exposição, né? Colorindo a vida, então são quadros muito com cores muito vivas, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que tu faz esse processo de criação, então, da tua arte. A cor sempre eu esteve junto, eu sempre fui de usar muitas cores, né? E a questão da minha inspiração, eu gosto muito de olhar fotos em revista, internet, às vezes um programa de TV, eu tiro fotos de alguns locais que está aparecendo, que eu acho interessante, e depois, na hora de pintar, aquilo é como se somasse algumas coisas, vamos dizer assim, se ligassem, né? Se conectassem, né? E aí eu começo a botar para fora da forma como eu vejo. Eu não faço as coisas como elas são, na realidade. Eu deixo bem colorido, eu deformo as formas, né? Quanto mais deformado eu gosto. E uma das coisas assim que eu noto que a pessoa até pode ter estado naquele lugar e lembrado: esse lugar aqui eu conheço pelo título do quadro, e alguma coisa ela associa, como teve alguns clientes que foram no ateliê e disseram: isso aqui é tal lugar, esse aqui eu já estive lá e tal, mas nada é muito, muito parecido, mas lembra. E eu gosto assim, é como se tu imaginasse a pessoa, todo mundo olhando de um ângulo, e é como se eu fosse lá para trás daquele lugar e eu olhasse, misturando com o que tu olha, mas também trazendo algo que tu não vê, algo que está de lá para cá e que tu não está vendo. E aí eu acrescento e coloco junto, né?
E aí fica uma visão minha, uma criatividade única minha, assim, né? E uma das coisas interessantes, tu falou a respeito da forma técnica de pintar. Eu não, no começo eu usei espátula, e depois eu fui para o pincel, mas agora já faz muito tempo, mais de anos, que eu uso as mãos só, eu uso os dedos e emplasto. Tem quadros assim que tem bastante tinta, tem quadros que ficam pesados de tanta tinta que tu coloca, né? Mas eu uso as mãos, os dedos, não uso mais pincel, não uso mais espátula, e dessa forma eu estou me encontrando mais ainda, né? Eu acredito que a gente está sempre mudando, né? Com Mas certeza. é uma marca minha, assim, é algo diferente, né? É muito legal, assim, Marcelo, e a gente percebe, né? Eu não sei como é que é para ti isso, mas vou passar a minha percepção, né? Eu, quando olho um quadro teu, eu sinto que eu posso, tem a minha participação nessa construção, sabe? Uma coisa assim, tu entrega uma metade de imagem e eu completo essa imagem, sabe? É muito rico, porque cada vez que a gente olha, a gente vai descobrindo coisas. Eu acho que a arte ela vem justamente para isso, sabe? Para a gente construir e se libertar dessas coisas que a gente nem sabe o que são, né? Mas que quando a gente olha, a gente sente assim, nossa, é o belo que vai transformar a minha vida, né? E eu queria, Marcelo, que tu comentasse também um pouquinho sobre, falaste que já tem em vários países os teus quadros, né? Quem são as pessoas eu sei que já tem pessoas bem renomadas aí que adquiriram os teus quadros. Eu queria que tu comentasse para a gente aqui quem são. Sim. Na França, teve um francês que veio ao Brasil, um senhor Hubert Bure. Ele é um senhor, ele é colecionador e presidente de uma associação de artistas lá. E ele veio ao Brasil e o intérprete dele estava em Dois Irmãos, parece. E então ficou bem mais próximo de mim, assim, no sentido de da gente poder se conhecer. E aí a gente já estava conversando pelo Insta, ele já estava admirando algumas coisas, e ele levou alguns quadros meus e investiu lá, né? Fez um investimento de esticar no chassi, de botar moldura, e colocou em locais a exposição lá. E chegou ao ponto dele comprar dois quadros. Depois de um tempo ele comprou dois quadros e um desses quadros ele revendeu para a Bélgica. Não sei se foi algum conhecido, né, de que forma foi, mas já era dele, os dois quadros, né? E em Miami, uma moça também brasileira que está morando já há 20, mais de 30 anos agora lá, e também representava um artista cubano. E aí ela quis me representar, onde ela foram também 11 quadros, e tudo grande, ela só quis quadros grandes, e ela mesma gastou, investiu, mandou esticar e tal. E aí ela preparou exposições, isso foi em 2019, no final, por ali. Então ela já estava com uma agenda grande, com exposições, ela chegou a fazer num evento de carros, Lamborghini, esses carros assim, Ferrari, junto ela conseguiu colocar os quadros, e teve uma outra exposição de relógios franceses, que o único quadro que ela conseguiu botar foi o meu, não teve outros quadros, né? Até aparece, ela pediu também, o marido representava essa marca de relógios, bem caro, 700 mil reais num relógio, né? E ela disse, eu vou desenhar, eu vou pintar do meu jeito, do meu estilo, bem colorido e tal, mas sem muita forma, mas eu vou pintar um relógio dessa marca. Eu disse, nossa, meu marido vai se apaixonar aí. E fiz um e eu mandei, então tinha artistas e gente DJ, estilistas de moda, que compram esses relógios caros
e então tiraram fotos assim, mostrando o quadro e eles mostrando o relógio, que era da mesma marca e tal, né? Foi até fez um marketing ali, foi legal. E depois teve pessoas daqui que compraram e que levaram para outros países, e outros eu acho, não sei se compraram daqui e presentearam alguém, eu sei que já são 6 países já que eu já tenho trabalhos meus, né? E recebi um convite para Nova York 2 vezes, de galerias diferentes, para expor, mas é vamos dizer assim, uma despesa um pouco cara para mim poder mandar os quadros, para mandar esticar, para botar alguma moldura. Isso fica hoje um pouco fora da realidade, vamos dizer assim, né? Também tive um quadro meu para ser leiloado em Dublin na Irlanda, né? Irlanda, Dublin. Uhum. Um rapaz de lá, eu expus em Porto Alegre, e ele pegou um quadro e levou, porque seria na catedral, tem uma catedral muito conhecida que tem uma cafeteria no sótão, algo desse tipo, que seria o evento, e depois acabou mudando para um lugar maior, que teria muito mais pessoas, né? Então, assim, teve algumas coisas bem interessantes. Também o Romário, né, esse craque, né, que é hoje senador, né? Ele também tem um quadro meu, o Chiquinho Scarpa, o Conde Chiquinho Scarpa, né? Também o Caito Maia, dono da Chilibim. Tem pessoas aqui de Porto Alegre, da Record, da Pampa. Tem um outro rapaz também que faz programa de humor no Canal 10, eu acho, lá de São Paulo. Também tem me perdoe, eu vou pecar no nome. Ela é arquiteta em São Paulo e ela é colunista da revista Vogue. Ela tem uma coluna lá. E ela também tem um quadro meu. Foi bem. Que legal, que legal. Mas que maravilha, né, Marcelo? Eu acho assim, eu acho muito rico isso, né? Porque as pessoas que estão nos ouvindo, e esse programa ele tem muito disso, assim, de talvez inspirar as pessoas, né, a autoconhecerem, né? Porque tem tanta potência dentro da gente, né? Cada um com o seu dom, né? No teu caso, foi a parte da arte mesmo, dessa possibilidade de criar, de fazer quadros, esculturas, né? Mas tem tanta gente que está aqui com a gente também, né? Que às vezes tem um dom, né? E não olha para aquele dom com talvez um processo assim de produto ou de venda mesmo, né? Ou está no lugar que não gosta muito de trabalhar. Então, para que as pessoas se revejam que não tem tempo, né? A todo momento a gente está se reinventando, a gente está se redescobrindo, né? E isso é muito rico, né? É muito legal aqui da gente compartilhar também, né? E Marcelo, a gente já está aqui indo para os finalmente da entrevista, né? Passa muito rápido. Eu queria te perguntar aqui se tu tens assim alguma possibilidade, visão, que tu almeja agora para 2023, 2024? Qual é a tua expectativa aí com outras exposições? Ou tu vais, de repente, manter essa mesma ainda, né? Eu queria que tu contasse para a gente aí as projeções do futuro, né, para o Marcelo. Eu acredito que não só, vamos dizer assim, eu estive em Itapema e um empresário, um construtor, ele comprou um quadro meu, um quadro grande, e a gente trocou umas ideias, e eu fui com o intuito também de vender a ideia de fazer esculturas em concreto, em cimento, ferro, né? Algo grande, algo assim que tu tenha que pegar um caminhão muque para carregar, para colocar no lugar, para fixar, algo de, vamos dizer assim, que marque, né? Pelo tamanho. E ele gostou muito da ideia. Ele tem 6 edifícios que eles estão construindo, e um deles ele está para inaugurar, eu não sei se esse mês que vem, e ele gostou muito da ideia, ele quer fazer em todos eles. Claro que vai levar um tempo para cada um, né?
mas eu estou com esse projeto de fazer alguns trabalhos, de ficar um tempo, fiquei um mês lá, né? E fiz alguns contatos, então acredito que tem grandes possibilidades, sim, de esse ano, o ano que vem, talvez eu queira fazer um ateliê lá em Itapema, né? E trabalhar lá, que tem muito espaço, assim, e Uhum. questão da arte, eu acho que vai ser bem-vindo isso, né? Que Não legal. está fazendo aqui também, mas eu estou com esse projeto, assim, se for para dar certo, de ter um ateliê lá, né? Que legal, que legal. Muito bom, Marcelo. E queria também que tu deixasse as tuas redes sociais, como é que as pessoas acham o Marcelo, né? Quiser comprar um quadro, saber um pouco mais de ti, como é que faz? O Instagram, Marcelo Santos Artes, no plural. Meu WhatsApp, meu telefone 51 981066105. E são esses dois endereços, e-mail, Marcelo Santos, artista plástico, @gmail.com. São, mas o que tem mais sido usado é o Instagram, que é onde eu tenho conhecido bastante pessoas de outros lugares e aonde a gente conversa e negocia, né? Aí tem as formas da gente se acertar por ali. Muito bem. Muito bem, gente. Muito obrigada pro pessoal que está aqui nos assistindo, né? Você já tem deram uma espiadela aqui no quadro que o Marcelo está atrás dele, né? Que foi ele que pintou. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de outras obras que ele já fez aqui no final do programa também. E procurem o Marcelo, né? Com certeza aí vocês vão ter peças muito, muito interessantes, muito contemporâneas, né? No ateliê dele, enfim, né? Então converse com ele, fica aqui a dica, tá bom? A arte liberta, né? Como eu falei, eu acho que é super, super rico, né? A gente repensar e se repensar em cima dessas coisas tão lindas que a gente tem, né? Por meio da arte. Então agradeço de coração. Desculpe, eu não sei se tem um minutinho, mas a questão da Claro. arte colorida, a arte alegre, muitas pessoas dizem que os quadros, os que eu tenho pintado, transmitem vida, alegria, paz. E tem pessoas que compram, nunca tiveram quadros dentro de casa e compraram quadros de mim e tiveram que reformar uma parede, ou de um tempo ficaram alguns dias sem o quadro, e elas dizem, nossa, uma casa sem quadro, nunca mais, né? E eu acho assim que dessa forma eu digo assim, eu não sou um cara que eu estou sempre dando gargalhadas, indo, mas eu me sinto uma pessoa muito alegre por dentro. E eu acredito que o que me espelha isso é na minha própria pintura, aonde eu transmito essa alegria, essa paz, essa felicidade, e acaba também colaborando com o ambiente que coloca, né? Um quadro alegre, um quadro com cores vivas, né? Eu acho que tem muito sentido uma coisa com a outra, assim, né? O belo, como tu falou, é algo eu vejo assim que por trás do belo, de tudo que é belo, a gente às vezes olha uma coisa, a gente não sabe nem se expressar, vem um sentimento dentro da gente, tu não sabe por quê e o que é com palavras tu dizer, né? Então eu vejo assim que um pouco isso também é do nosso, assim como nós criamos algo, também tem aquele que nos criou, né? E eu acho que por trás de tudo que é belo tem uma pitadinha dele, porque daí esse sentimento que é inexplicável, que é algo que eu não consigo me descrever, é algo realmente sobrenatural, algo que é divino, né? E eu vejo isso dentro dos dons que Deus dá para cada um de nós, né? Com certeza. Maravilhoso, Marcelo. Muito legal. Aqui fica mais uma dica, né? Procure o Marcelo aqui e até a semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Um Muito abraço. obrigado. Tchau para todos.